Cada acontecimento da vida de Cristo é um acontecimento cósmico, um acontecimento arquetípico. Aconteceu, obviamente, exteriormente aconteceu, mas mais do que isso, cada evento da vida do Cristo é um evento cósmico que todos nós, queiramos ou não, vamos ter que passar também. Qual é a diferença? A diferença é que você pode passar isso de modo consciente e acelerar esse processo, mas se eu quiser passar por esses eventos de um modo mais brando, de um modo mais coletivo, eu também vou passar com todo mundo num movimento de espiral. Então, os estudos bíblicos nesse quarto sábado do mês têm esse objetivo: trazer para vocês reflexões sobre esses eventos cósmicos. A ideia é que, entrando em contato com este evento cósmico, algo dentro da pessoa possa ressoar. Se ressoar, então vislumbres espirituais podem acontecer. Nós já estamos na terceira parte da reflexão sobre tentação. Hoje nós vamos entrar na raiz da tentação. Para eu iniciar essa reflexão da Eva, eu vou antes trazer alguns pontos centrais da filosofia Rosa Cruz. Quando o aspirante começa a ler o conceito Rosa Cruz do Cosmos, que é o livro base, da nossa filosofia, ele vai encontrar várias frases, várias máximas que Max Heindel coloca, o autor Max Heindel coloca lá no livro. E essas máximas, esses pontos, normalmente têm um efeito muito reconfortante, muito acolhedor, e ao mesmo tempo, essas máximas, elas, de certo modo, colocam a sua consciência no eixo, no propósito da vida. Então, uma série de ilusões que você alimentou a vida inteira, conforme você entra em contato com esses pontos centrais, essas ilusões vão caindo. E a pessoa passa a ter um vislumbre mais sério na vida. A pessoa passa a ter um vislumbre mais coerente com a parte espiritual. Só que conforme o tempo vai passando, essas mesmas máximas, que em um determinado momento estavam tendo um efeito centralizador, elas passam a ter um efeito, às vezes, contrário. O indivíduo começa a utilizar essas máximas, caindo em diversas tentações, por não se aprofundar mais na filosofia do que deveria. Ele pega essas máximas do jeito que está, do jeito que ele aprendeu lá no início, e vai mantendo isso para o resto da vida, sem refletir a respeito. E ele passa a ver o mundo a partir disso, mas quando vê, ao invés de estar unindo, ao invés de estar comungando com o irmão, ele passa a utilizar isso sem querer para segregar, para criticar, para apontar. E aí a coisa começa a perder o real propósito. Eu vou colocar a primeira máxima, quando a pessoa lê o conceito Rosa Cruz do Cosmos, no capítulo 3, que eu recomendo a leitura, na minha opinião é o capítulo mais importante do conceito, é o capítulo 3. Lá no terceiro céu, Max Heindel solta o seguinte: o propósito da vida não é a felicidade, mas a experiência. Olha só. Então veja, você vem estudando, você aprende que nós temos que ser felizes, nós temos que casar, a mulherada põe o Santo Antônio de ponta cabeça lá, folgado para casar, todo mundo vai trabalhando para ter bons cargos, bons dinheiros, bons prazeres, vou juntar dinheiro para ter uma estabilidade econômica e poder viajar, eu quero ser feliz. A mídia vende isso, as novelas vendem isso, os livros vendem isso. E viveram felizes para sempre, os contos infantis dizem. Não diz assim, e adquiriram profunda experiência e levaram essa experiência para sempre. Não fala isso, fala que viveram felizes para sempre. Então felicidade é uma coisa que você não busca. Mas qual é a diferença básica entre uma pessoa que busca experiência e uma pessoa que busca felicidade? Uma diferença enorme. Aqui a sensação de perda, você é muito escravo da sensação de perda aqui?
Por quê? Porque a perda é uma experiência. Quando você faz alguma coisa que não deu certo, você extrai experiência, o seu espírito aprende com aquilo. Agora aqui não. Aqui, se você tem uma expectativa e essa expectativa não é alcançada, você não foi feliz, então você fica triste. Aqui não. Então você começa a mudar os paradigmas. Aqui, por exemplo, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter emprego, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me formar em medicina, eu tenho que me formar em engenharia, eu tenho. Aqui é, eu quero, é diferente. Quando eu tenho, eu posso falhar. Quando eu quero, o papo é outro. Eu me dedico muito mais. Eu estou curioso, eu quero aprender. Só que experiência, gente, por conta da queda do homem, que eu vou entrar daqui a pouco, nem toda experiência é divina. Tem experiência que é lucífera. E a filosofia Rosa Cruz é uma escola do fogo. Outra máxima que Max Heindel coloca, que quando você ouve, você muda a sua vida. Você passa a refletir e realmente, cada dia que você acorda de manhã com essa perspectiva aqui e com a outra também que eu falei, o jeito que você viver muda, né? Enquanto não aprendemos tudo o que nos cumpre aprender neste mundo físico, material, matéria, devemos voltar. O que acontece com o ocultista, com o espiritualista? Vamos olhar os planos internos, né? Quem fica no mundo físico é uma pessoa materialista. O Max Heindel fala assim, você tem que aprender as coisas da matéria. Não podemos permanecer e aprender nos mundos superiores enquanto não tenhamos dominado as lições da vida terrena. Isto seria tão sem sentido como mandar uma criança ao jardim de infância num dia e ao colégio no dia seguinte. Então o cara está lá na pré-escola, vai para casa, volta no terceiro colegial. Não dá. O cara tem que fazer pré-escola, primeira série, segunda, até 8. Agora nono ano, né? Agora é nono ano, depois primeiro colegial. O que acontece com o ocultista? Eu já sei ocultismo, então eu já sou uma pessoa especial. Eu sei que existe clarividência, eu sei que existe um corpo de desejos, um corpo astral, né? Coisa linda. Então eu sou uma pessoa iluminada, não me envolvo com as questões materiais. Mas o Max Heindel está dizendo que você tem que focar sua consciência aqui nesse mundo e aprender as lições dele. Outra máxima, no capítulo 1 do conceito. Em certo sentido, o mundo físico é uma espécie de escola modelo. Um laboratório experimental. O que um laboratório experimental faz? Testa. Ensaia. Baseado em que você faz o teste? Probabilidade, hipótese. Mas por que eu tenho uma hipótese? Porque eu tenho dúvida. Eu não sei como é que funciona. Quer conhecer? Eu quero conhecer. Então, conhecimento, o ensaio, o remédio que você toma, tudo isso daí, as terapias e tudo mais, eles partem da dúvida. Funciona ou não funciona? Faz bem ou faz mal? Então, o que o Max Heindel está dizendo é que a nossa vida, ao invés de você buscar a felicidade, você tinha que olhar a nossa vida como um laboratório experimental. Que nem o cientista testa droga, testa terapia, testa, sei lá, um monte de outras coisas aí que a gente usa no dia a dia. Nós deveríamos testar a vida, extrair conhecimento e com esse conhecimento aprender a trabalhar corretamente nos mundos. Porque veja, qual que é o grande recurso que o ser humano tem que funciona em qualquer mundo? Existe um recurso que a gente aprende, que você tem que usar e abusar desse recurso, independente do mundo que você tiver, independente do corpo que você tiver, consciente, esse recurso ele é aplicável a qualquer mundo. Chama-se lógica. A lógica
É a única coisa que é aplicável a qualquer mundo. A diferença é que você tem que aplicar a lógica de acordo com as leis daquele mundo. A lógica aqui é que se eu soltar isso, isso cai. É uma lógica. A lógica no mundo do desejo é atração e repulsão. Se eu soltar um negócio, ele sai flutuando. Mas veja, é lógica. Só muda a forma de aplicar a lógica. Então, de acordo com Max Heindel, esse laboratório experimental que é a vida, ele vai te permitir extrair conhecimento e lógica. E aí você só atualiza essa lógica nos outros mundos. Outra máxima que você encontra no conceito: do ponto de vista oculto, é desejável viver o maior tempo possível em cada corpo denso, especialmente depois de havermos iniciado o caminho. O ocultista morre de medo de morrer antes de aprender as lições. Ele prefere ver o diabo do que morrer antes do tempo de aprender a lição. Estou falando mentira ou não? Não. Todo mundo, quando descobre isso, fala assim: pelo amor de Deus, eu quero morrer bem velhinho para poder fazer o quê? Extrair o máximo de experiência. Olha para você ver como é diferente da felicidade. Quando você descobre que a vida, o propósito da experiência, então, peraí, tem que viver bastante. O que você faz? Entra na academia. Você não tem grana para academia, mas no parque andar, começa a comer coisa, vira vegetariano, para de beber, para de fumar, para não sei do que, para de dormir até tarde, acorda cedo, muda todos os hábitos. Para quê? Para você ter mais tempo e poder extrair experiência. São precisos bastantes anos para educar cada corpo que habitamos. A gente já educou esse corpo aqui? Não. Já educou o corpo vital? Não. Já educou o corpo de desejos ou corpo astral? Não. Corpo veículo mental? Não. Por quê? Porque são muitos anos até o espírito obter algum domínio sobre ele. Isso aqui está no capítulo 17 do conceito. O ego, na filosofia Rosa Cruz, ego é espírito, diferente de outras terminologias. O ego está aqui para adquirir experiências por intermédio de seus instrumentos, corpos. Temos de trabalhar com eles tais como são. Então a experiência se dá pelo uso dos corpos. Com todas essas máximas que eu falei para vocês, o estudante Rosa Cruz, ele chega na seguinte conclusão, depois de um tempo lendo o conceito, fazendo os cursos, frequentando reuniões, ele faz uma síntese. A vida é uma grande escola de experiência. Nós estamos aqui para adquirir experiência. E para isso a gente deseja permanecer nela o máximo de tempo possível para conseguir dominar todo o conhecimento do mundo dos sentidos. E por esse caminho aprendemos, direta ou indiretamente, a trabalhar nos planos internos. Então, eu trabalhando aqui na terra física, eu aprendo a trabalhar na terra etérica, na terra de desejo e na terra mental, por causa que eu uso a lógica. Pois a lógica é lei em qualquer mundo. Qual que é a lógica da experiência? O Espírito, que é a imagem e semelhança de Deus, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano também é tríplice, né? Só que a nomenclatura que utilizamos é Espírito Divino, Espírito e Espírito Humano. Qual que é a contraparte do tríplice Espírito? No tríplice corpo. Corpo físico, que é esse aqui. Corpo vital, que é esse aqui. Meio rosinho. E o corpo de desejos, que é esse aqui. Ovoidão aqui, ó. E aí você tem um veículo mental, que é um cimento que une os dois tijolos. O espírito trabalhando no corpo. O espírito trabalhando no corpo, você extrai quintessências, ou almas, ou experiências.
que na filosofia Rosa Cruz chama alma consciente, alma intelectual e alma emocional. Ah, mas eu não entendo isso, não tem problema, eu não vou aprofundar nisso hoje. Tem outras reuniões para isso, outros momentos para isso. Hoje eu não vou aprofundar nisso. Depois de um tempo, o espírito trabalhando no corpo, o espírito não mais precisará do corpo, porque o corpo será alquimizado em alma. Corpo, alma. E aí então você vai fechar o que no Antigo Testamento é conhecido como selo de Salomão ou estrela de Davi. Até aqui, quem já é velho de guerra aqui na Rosa Cruz está achando lindo, nossa, né? Em alguns minutos nós sintetizamos tudo que muitos anos a gente estuda, de um jeito lógico, intelectual. Isso aqui é pano para manga, para meditação, para muitos anos mesmo de prática. Falta só um elemento da filosofia Rosa Cruz que eu não coloquei ainda, que é, uma vez que eu entendi esse processo de que o espírito trabalha no corpo, você pode tornar isso mais eficiente. Como? Praticando o exercício espiritual, conhecido como exercício de retrospecção, em que você, após se deitar todas as noites, você relaxa o corpo. Então você deita lá. Tem gente que deita que nem defunto, assim, né? Eu deito que nem defunto, assim, um defuntão, assim. Tem gente que deita, sei lá, de lado. O importante é você achar um jeito confortável, e de preferência que você não fique tensionando nenhum músculo. Você fica lá relaxado. Acha um jeito para você que seja adequado. Por que não de joelho? Por que não assim para o meu chakra ficar em consonância com o cosmos? Porque isso aqui é a escola ocidental. A escola ocidental não precisa disso. A escola ocidental você tem que estar relaxado. No Oriente você precisa estar numa determinada posição. Aqui não. Você acha um jeitão para ficar com o corpo relaxado. E esse jeito é só seu. Em seguida, comece a rever as cenas do dia em ordem inversa, iniciando com os acontecimentos da noite, passando as ocorrências da tarde e depois da manhã. Procure rever as cenas com a maior fidelidade possível. Reproduza diante do seu olhar mental tudo o que aconteceu em cada cena, sob revisão, com o propósito de julgar suas ações, de certificar-se de suas palavras, transmitir o significado pretendido, ou se der uma falsa impressão. Isso é bem importante. Verifique se você exagerou ou atenuou as experiências relatadas. Então é muito comum, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, a primeira vislumbre que eu tive disso foi na faculdade. Eu estava lá, eu morava em República, né? Eu tinha um amigo meu que estava doente. E aí, um cara de 2 metros assim, de altura, forte pra caramba, estava lá. Aí quando a mãe dele foi visitar ele, porque ele estava doente, só que era uma gripe qualquer, a mãe dele entrou na casa, ele fez assim. Aí a mãe dele, ô meu filho, vem aqui, fez um chá pra ele e tal, não sei o quê. Mudou com a presença da mãe. Então, verifica se, dependendo da pessoa que você está relatando, se você fala mais mansinho, se você é mais estúpido, se você camufla as coisas, dependendo da posição que você está. Eu sou chefe, eu sou empregado. Tem várias coisas que você faz que você nem se dá conta no dia a dia, que passam uma falsa impressão. Se você se tornou mais histérico, eu quis chamar atenção, né? Então eu faço um drama, né? Por que você não chega para o seu marido e fala assim, pô, nós não estamos conversando, vamos conversar? Ele não, fica lá fazendo drama com o marido, vim te dar atenção. Fala para o cara, ou o homem fala para a mulher. Então reveja a sua atitude moral em relação a cada cena. Aonde houver mérito, agradeça a oportunidade de ter agido corretamente. Agradeça. O material do mundo do desejo aqui é agradecimento. Graça, obrigado pela oportunidade. Aonde houver a conclusão de que você pisou na jaca, arrependa-se. Mas arrependa de verdade, não só intelectualmente. Durante as refeições, comeu para viver ou viveu para comer? Para agradar ao paladar. Julgue-se a si mesmo, censure-se onde houver culpa e louve-se onde houver mérito. Até aqui,
Quem é velho de guerra na Rosa Cruz, está tudo bonitinho, né? Todo mundo está consonante, está todo mundo bem. Porém, começam as tentações. Que é o seguinte: se essas máximas, apesar de no início da filosofia, elas colocarem você no eixo, ensinarem você que a vida é uma escola de experiência e não de felicidade, blá 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 blá, se você não se aprofundar nelas, elas vão promover algo unilateral, unívoco, uma única dimensão, e não vai te dar a ideia da totalidade. E a filosofia Rosa Cruz, ela quer unir água e fogo. Ela é alquímica. Unir água e fogo, até os anjos prendem a respiração para esse feito. Os arcanjos. O universo prende o fôlego para quando o ser humano consegue unir água e fogo. Então, essa é a proposta da escola Rosa Cruz. Então, é uma escola que tem audácia, que tem intrepidez. Somente quem tem fogo no espírito, né, aqui no corpo, é possível fazer tamanho ato, né, um ato épico. Então, são 2 níveis de consciência a experiência vai promover. O que o Max Heidel sugere para você é que você experimente. O mundo é um laboratório experimental. E eu vou mostrar para vocês que quem experimenta é quem tem dúvida. Quem tem dúvida bifurca. Quem bifurca tem 2 chifres. E quem tem 2 chifres é o diabo. É Lúcifer, é verdade. A consciência da queda é que me faz experimentar. Quando eu falo Lúcifer, tá na literal não, tá? Eu estou falando da simbologia, é simbólico, tá? Não é o literal. Existe um literal também, mas aqui nós estamos falando da simbologia. Por outro lado, existe um outro nível de experiência quase não comentado no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Sabe onde ele é comentado? No livro Maçonaria e Catolicismo. E por incrível que pareça, no título secundário do conceito, que se chama Cristianismo Místico. O conceito Rosa Cruz do Cosmos é também chamado de Cristianismo Místico. A experiência que vem da mística, e não da experiência experimentada, ela não é testada, ela não é ensaiada, ela não vem da dúvida, não vem de hipóteses. Ela jamais testa Deus. Ela permite com que Deus se revele para ele. Você nunca vai conhecer Deus. Deus vai se revelar para você. Então existem 2 níveis de experiências. O Max Heidel disse que o mundo é a escola de experiência. Mas você tem a experiência de queda e a experiência de paraíso, que é antes da queda. Então, se a vida é um lugar de experiências, eu te informo agora. Não eu te informo, né? As literaturas informam. Tem 2 jeitos de você experimentar o mundo, experienciar o mundo: via queda e via paraíso. Agora, o que a filosofia Rosa Cruz quer fazer? Unir as 2. Mas eu vou explicar para vocês agora uma a uma. O que significa experimentar a vida depois da queda? Significa que a base do movimento interno para fora, a base da sua volição, a base da sua vontade, ela parte da dúvida. Só que o ser humano hoje está tão deturpado nisso que ele morre de medo até de testar. Por isso que existe ansiedade. O que é a ansiedade? Se eu sair de casa, vai que eu sou assaltado. Se eu sair de casa, vai que acontece. Então ele nem experimentar, ele já fica retraído. Agora, vamos pensar que nós não estamos no mundo patológico, nós estamos no mundo saudável. A pessoa bem resolvida hoje é aquela que duvida. Quando eu era pequeno, comer chocolate dava espinha.
comer chocolate dá espinha. Hoje em dia chocolate dá espinha? Mas chocolate com cacau tem vitamina E, tem antioxidante, tem não sei o que lá. Não, uma barra de chocolate por dia faz bem. Mas no meu tempo engordava e dava espinha. Agora, por que não? Porque alguém duvidou, alguém testou, alguém colheu novos resultados e aí um novo conhecimento surgiu. Tem um vídeo até naquele Porta dos Fundos que o cara vai no nutricionista, vocês já viram? Ele chega e fala assim: eu posso comer ovo? Da mulher, pode. Não, peraí, acabei de receber uma mensagem aqui que não pode mais. Eu posso comer alface? Pode. Não, mas agora acabei de receber uma mensagem aqui que os novos estudos mostraram que não pode mais comer alface. Então ela fica fazendo uma entrevista com o nutricionista e ela muda o cardápio 15 vezes. Por quê? Porque o que faz o ser humano hoje se mover é a dúvida. Experimentar a vida é a dúvida. Se você tivesse certeza, você acha que você ia experimentar? Olha só o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o método que a gente aprendeu até hoje de adquirir crescimento anímico, o método de alquimizar, alguém falou alquimizar para você? Alquimizar é baseado na dúvida. Só duvidando eu testo, só testando eu extraio poder anímico. Quando eu extraio poder anímico, eu alquimizo. Essa é a base do progresso. E quem tem poder anímico tem o quê? Virtude. Uma pessoa virtuosa, virtuoso. Quem que é um cara virtuoso? É um super-homem. É um super-homem. É um iranife, é um maçom, é um construtor. É quem pega o elemento material e transforma ele em ouro. Só quem tem virtude tem esse poder. Só que isso aqui a gente nós devemos a virtude, não é para Deus e Jeová, nós devemos a virtude para quem? Quem nos ensinou a experimentar? Quem nos ensinou a duvidar? Lúcifer. Mas a coisa mais banal é acordar todos os dias pela manhã, como nós acordamos. Todo dia a gente acorda, né? Todo dia quem tem consciência de vigília acorda. Seja pela manhã, tarde, mas todo dia você vai acordar sob o sol, sob a luz do mundo físico. Alguém aqui vê a região etérica já? Eu vejo um pouquinho, uma luzinha assim, né? Acho que eu sou clarividente. Então, e além de eu ver o mundo físico, eu vou lá e experimento. Isso quem está consciente, porque quem está consciente nem experimenta nada, fica só no automatismo, né? Guiado normalmente pela mídia. E para essa consciência banal, lucífera, que apesar de gerar a virtude, ela é banal, se você olhar do ponto de vista divino, ela é banal, porque quem está com Deus não precisa de nada, já tem tudo. Salomão, olhando então essa experiência de dúvida, teste, que baseia toda a vida na nossa vida, ele diz o melô do tédio, ele canta o melô do tédio, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Por exemplo, eu já fiz, falando sério, já fiz mestrado, já fiz doutorado, estou fazendo pós-doutorado, estou fazendo estudo agora com não só esquizofrenia, com transtorno alimentar, estou fazendo estudo também com transtorno bipolar, com transtorno de ansiedade, e estou testando, e tem dúvida, será que o cérebro conecta assim? Será que se der esse remédio aqui? Será que se fizer essa terapia tal? E testa, e Salomão vira para você e fala assim: amigão, isso é verdade, isso é banal. Que proveito você tem de fazer tudo isso? Uma geração vai e outra vem e a Terra permanece. Eu já fiz essa reflexão. Eu pensei assim, a equipe inteira da psiquiatria lá, que trabalha lá, né, fazendo pesquisa, se a gente morresse agora assim, pum, todo mundo sumiu, foi arrebatado, né, pum, o que mudaria no mundo? O que mudaria para a ciência? Sabe a conclusão que eu cheguei? Nada. As pessoas continuariam doentes. Na verdade, a gente só faz isso porque a gente faz por nós mesmos. A gente faz pelo outro. Fica um discurso bonitinho que é pro outro. Não é, a gente faz por nós mesmos.
Então uma geração vai, outra vem. Mesma coisa empresário, né? Abre filial, abre não sei o quê. Agora nós estamos indo para o Nordeste, agora nós estamos indo para o Norte. Agora... Tá, beleza. Daqui a pouco você não vai mais estar aqui, você vai estar morto. Toda área mundana é baseado no experimento Lucífero, seja economicamente, seja cientificamente. Porém, ela te dá virtude. Essa que é a sacada. Ela é vaidosa, mas ela te dá o poder da virtude. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar onde nasceu. Não adianta. Mas por que o Salomão faz essa crítica aqui? Porque ele está tendo uma visão do paraíso. Salomão não caiu. Sabia que o rei Salomão não caiu? Ele não comeu o fruto do conhecimento. Por isso que o Cristo nasceu nele até, como Jesus, quando ele encarnou como Jesus. Quem tem a consciência do paraíso, olha para tudo isso aqui que a gente tem, esse jardim todo mundano, e fala assim: esses caras são todos loucos, daqui a pouco eles vão morrer, por que eles estão fazendo isso? Não precisa. Deus está no comando. Vocês não conversou com o sacerdote? O que o padre fala para você? Calma, filha, calma. Ei, não é? O padre fala: confia em Deus, tenha fé. Por quê? Porque é a consciência do paraíso. Agora, ocultista, faz escambau, eu quero fazer, eu quero entender. Eu quero desenvolver a luz interna para ver o corpo-alma. Eu quero eu sair do corpo. Não é fazer esse dobramento não, tá? Sair do corpo de verdade. Isso aqui é a consciência lucífera. Isso aqui é a consciência do experimento, que inclusive o Max Weber cita. A base que diz a Terra é um laboratório de experiência, se eu colocasse uma imagem visual dessa frase verbal, você veria isso aqui, ó. O que é isso daqui? Sabe o que é isso aqui? A base disso aqui é a serpente que engole o próprio rabo, e a serpente que é a coluna espinhal que está caída, o feminino caído no ser humano. O feminino está caído tanto no homem quanto na mulher. Isso aqui também representa o ciclo da serpente. Ouroboros, né? Chama Ouroboros. Tem três possibilidades de falar esse nome, não é? Ouroboros. E na teosofia, eles também definem como fogo e água, essa união de fogo e água. É que esse círculo de fogo e água, ele é um meio para você se libertar da roda, mas ainda assim ele representa vocês, quando você chega aqui, nesse equilíbrio perfeito, você se liberta disso. Esse você tem razão, né? É a união, tanto que é o equilíbrio aqui, né? O homem é ativo e passivo, tudo que a gente estuda. Mas ainda assim, essa busca de equilíbrio aqui dentro, pela força sexual, ela está presa no círculo de nascimentos e mortes, no Ouroboros. Pela força sexual sim, mas se a pessoa tentar unir dentro dela mesmo fogo e água... Aí ela sai do círculo. Tá. Ela entra na espiral. Ela sai do círculo e entra na espiral. Ou no caminho reto, que é do iniciado. Aqui também, tá vendo? A preto e branco, ó. Ó o Senhor de Salomão aqui, ó. Acabei de falar agora há pouco. Isso aqui é o símbolo da teosofia. E ó a cobrinha engolindo o rabo aqui, ó. Então veja, várias frases que você estuda na filosofia Rosa Cruz, várias frases que você vê por aí, os símbolos eles estão por aí em diversos lugares. Isso aqui não é intelectual, eu não estou querendo unir as escolas, não é intelectualismo, eu estou ilustrando. Porque você tem que saber das coisas. Então sempre que você vê o símbolo de Salomão, você pode lembrar do espírito dominando o corpo e extraindo algo. Sempre que você vê o yin yang, sempre que você vê o Ouroboros, você lembra do ciclo de nascimentos e mortes. E o que o Max Heindel fala? Que enquanto você não aprender as lições da Terra, você tem que voltar para ela. Aqui, ó. Serpente engolindo o próprio rabo. Cada frase que o Max Heindel põe no conceito tem uma imagem. Essas são as imagens. Porém, junto com
com Salomão, vem o Tomás de Kempis, que, para quem não sabe, era também um autor que o Max Heindel tinha de cabeceira. O livro de cabeceira do Max Heindel era Imitação de Cristo. Quanto mais recolhido for cada um e mais simples de coração, olha o que o Tomás de Kempis fala, tanto mais sublimes coisas entenderá. O que o Max Heindel falou agora há pouco? Que o mundo é um lugar que você tem que ficar o maior tempo possível. Para quê? Para você experimentar, para você ralar, para você ir atrás. O que o Tomás de Kempis está dizendo aqui? Quanto mais simples, fica quieto. Por que você vai sair para o mundo experimentando? Você não precisa experimentar, Deus já te dá tudo. Porque do alto recebe a luz da inteligência. Isso aqui está no livro 1 dos ensinamentos da verdade. Então eu estou fazendo uma tese aqui com vocês. Estou fazendo um questionamento socrático aqui, uma dialética. Por um lado, você pega um filósofo que todo mundo aqui se baseia, que tem como o senhor da vida, o que o Max Heindel escreveu, papapá. Só que vem o Tomás de Kempis, que também tem um calibre espiritual fraquinho, né? Um cara qualquer assim, e fala assim, se aquieta. Se aquieta, não vai sair experimentando. Mas a filosofia das coisas não quer para experimentar. Você vê a dialética? Como é que o cara que escreveu para você experimentar tem como livro de cabeceira isso aqui? Ele é ambíguo? Ele tem esquizofrenia, tem ambiguidade? Qual que é o problema dele? Tem uma cisão, o cérebro dividido, o corpo caloso está cortado aqui, direito e esquerdo. Qual que é a pegada? Qual que é a sacada? Se a gente não resolver essa sacada, essas duas vertentes, essa ambiguidade, eu acabo às vezes desejando demais ficar preso nessa vida para adquirir experiência, mas de que jeito? De que jeito eu quero viver? Renuncia ao desejo desordenado de saber. O que o ocultista quer? Saber. É o cara, né? Conceito, agora astrologia, Bíblia, por aí vai, né? Tarô, o que mais que a gente estuda aqui? Daqui a pouco numerologia, antroposofia, as fias, filosofia, tudo dos fias, né? Daqui a pouco eu vou falar para vocês da ontogenia, vou falar hoje, olha quanta coisa, né? Por quê? Porque o ocultista ele tem um desejo de desordenado, sabe? É porque nele o desejo de desordenado de saber há muita distração e ilusão. Oxalá tivéssemos um dia bem vivido nesse mundo. Olha só o contraste. Um dia bem vivido vale mais do que se viver 100 anos querendo preservar o seu corpo e adquirir experiências. Porque às vezes você... Vem cá, vamos ser sinceros, né? Você já entendeu qual é o propósito do cristianismo? Você já entendeu por que você se intitula cristão? Você vive hoje como se fosse o seu último dia na Terra? Hoje? Você vive hoje? Se você faz isso, aí sim você pode ter o direito de pedir para Deus que Ele dê de graça para você uma vida longa. É lógico que você vai fazer a sua parte. Você vai fazer sua atividade física, vai se alimentar direito, não vai usar as drogas, não vai acabar com o seu corpo vital, né? Porque não adianta nada também não comer carne, não fumar, não beber, mas acabar com o corpo vital, porque tem vários jeitos de acabar com o corpo vital, né? Então, oxalá tivéssemos um dia, porque senão vira vaidade. O ocultista morre de medo de ficar doente. Por quê? Porque o corpo doente faz o que com ele? Não tem experiência. Ou seja, o ensinamento está sendo deturpado, você está caindo na tentação. Mas a doença já é uma experiência. Mas esse raciocínio quem te dá é o seu coração. Mentalmente você vai dizer assim, meu Deus, eu estou mais limitado. A lei de causa e efeito me pegou. Tem um filme, qual que é aquele filme lá que o cara é francês lá, que é editor de uma revista? Que ele fica com câncer. Ele está com 40 anos no auge, 40 e poucos anos com auge, daí ele tem um AVC e fica tetraplégico. Tem um filme que é assim, eu esqueci o nome, ele está no auge da vida,
será que chama Passagem? Ele está no auge da vida, ele é editor de uma revista famosa lá, tal, não sei o que. Ele tem um AVC com 40 anos, no auge da vida, ele fica tetraplégico, só mexe com o olho, assim. Isso aí, esse filme aí, Borboleta do Escafandro. Deve ter no YouTube esse filme, se não me engano. Procure. É um filme que parece um filme bobinho, assim, tipo Invasões Bárbaras, assim, né? Invasões Bárbaras é um parecido. Mas não tem efeito especial nenhum e tal, mas te dá uma mexida, quem tem olhos para ver, né, e sensibilidade, que você fala, nossa, é pesado. Você no auge da vida, ficar doente. Mas o coração vai dizer, é uma experiência, está resgatando, Vida longa ou boa vida? Pergunto para vocês. Desejar vida longa, mas ao mesmo tempo descuidar de que ela seja boa, seria o mesmo que amar o que passa e não buscar a felicidade verdadeira. Felicidade verdadeira não é a felicidade lá que eu falei, mundana. É a experiência, né? Aquilo, buscar as coisas do alto, que São Paulo fala. Felicidade verdadeira é você se restabelecer em você a consciência do Éden, que é a Nova Jerusalém. Ou seja, unir o homem e a mulher dentro de você mesmo, se tornar um ser andrógeno novamente, como na verdade nós queremos, não só pela fé. Bom, até agora eu coloquei a consciência lucífera, que gera virtude, porém na ilusão. Olha só, nós somos virtuosos porque vivemos na ilusão. Olha o paradoxo. Sem ilusão não atingimos o que é virtude. Agora, tem um jeito de você viver a realidade, mas não ser virtuoso. Porque por Lúcifer eu me torno um ser poderoso, virtuoso, mas eu vivo na ilusão, na matéria. Eu domino os mundos, eu me torno um super-homem. Eu me torno Irã Bife. Por outro lado, eu posso viver a realidade que Tomás de Kempis fala o tempo inteiro. A vida tem que ser boa, não tem que ser longa. Boa do ponto de vista espiritual. A vida tem que ser... você tem que se aquietar e deixar Deus falar no seu coração. Ou seja, é a consciência do paraíso. Que não faz você ter dúvida. Não faz você experimentar. Não faz você testar e ver se funcionou e tirar o conhecimento e amalgamar o espírito. Isso quem faz somos nós, lucíferos. Quem faz isso é Lucífero. Mas eu tenho a foto de Jesus Cristo no meu quarto. O problema é seu. Se você experimenta, você é Lucífero. Desculpa. O único jeito de você viver a verdade, porém você é obrigado a renunciar à virtude, é você recuperar a consciência do paraíso, que é deixar que Deus se revele para você. E isso só pode ser feito via devoção. Ninguém conhece Deus pelo cérebro. Ninguém. Por isso que esse papo, Deus não está morto, Deus está morto, e bababá. E você cérebro, nunca você vai provar que Deus existe, nunca. Você vai sim, se Ele se revelar para você. Só que como é que Deus, quem que vê Deus? Bem-aventurados os puros. O único jeito de Deus se revelar para você é se você for casto. Quem quer ser casto? É muito mais gostoso testar e experimentar. Sentir. Muito mais gostoso. Por quê? Porque não é problema, é fruto do conhecimento. Aqui, gente, olha a diferença. Aqui é o pensamento do paraíso. Ó. Não há dúvidas. Eu não tenho dúvida. Se não há dúvidas, há fé e esperança. Não tem amor. Tem fé e esperança. Não tem amor. Amor foi acrescentado depois. Quando eu não tenho dúvida, eu tenho fé e esperança. Portanto, bate-se a porta e espera que seja aberta. Nunca se força a porta a abrir. O que o ocultista faz? Ele força a porta a abrir? Não, ele enfia o pé na porta. Ele vai com os dois pés.
tomai o reino dos céus por assalto. Não é assim? O próprio Cristo ensinou isso. Só que veja, o que eu estou falando ainda está no Antigo Testamento. Eu estou falando da queda aí lá atrás. Quando Cristo vem, tudo isso muda. Agora, olha só a diferença nossa. A gente faz grupo de estudo para entender, né? Faz grupo de astrologia, e faz isso aqui, manda Skype, e tem grupo aqui, sai correndo, vai para um grupo de outro lugar, e blá blá. Por quê? Porque a gente não quer bater a porta e falar, vamos ver se Deus vai me dar. Não, a gente quer pegar tudo que puder, né? Aqui o raciocínio é outro. Por quê? Eu espero, porque eu sei. Então veja, do mesmo modo, quando alguém liga para você e fala, fulano morreu, se você está com consciência do propósito divino, eu sei a lei de causa e efeito, eu sei que chegou o momento dele, né? Chegou o momento dele também, se fosse o meu, aí sim, então veja, você começa a ter um olhar mais diferenciado, e você conclui, quando você anda pelo caminho do sacerdócio e não pelo caminho do rei, que Deus não pode ser conhecido, mas Deus pode se revelar. Então veja, para Deus se revelar, eu tenho que ter pureza e fé. Quem tem, primeiro, não tem nem fé. A gente não tem fé, quanto mais pureza. Então, enquanto você for impuro e não tem fé, não adianta você fazer reuniões filosóficas para discutir a natureza de Deus. Não vai entender nada, é intelectualismo puro. Deus não é para ser conhecido, é para ser sentido. E se Ele quiser se revelar, é graça, é dom. Dom você conquista? Você conquista a virtude. Dom não. Eu estudo pra caramba e aprendo a fazer uma cirurgia. Eu sou um cara que tem virtude. Eu falei, é um caminho lucífero. Eu testo baseado em experimento e tal. Aí eu sou um virtuoso. Agora o dom, um conhecimento que não é meu, mas que brota de mim, porque Deus me usa como tal, veja, é outro caminho. Não vai confundir isso com mediunidade, hein? Vem um Espírito e faz por mim, então eu sou uma pessoa agraciada. Não. Estou falando de Deus em você, não de uma entidade. Pelo amor de Deus. Os anjos não são virtuosos, os anjos que não caíram, mas são sábios e têm contato direto com Deus, porque a sabedoria flui deles. O único anjo virtuoso é Lúcifer e todos os anjos Lucífer. Os anjos que não caíram, o anjo Gabriel, todos esses céus da vida aí, são anjos não virtuosos. É engraçado pensar que um anjo não tem virtude, né? Mas é verdade. Salomão não tem virtude. Salomão não é um ser virtuoso. Se ele fosse virtuoso, ele teria construído o templo. Ele pediu ajuda para um cara que ele tem graça. Ele tem dom. É o dom do Espírito Santo que a igreja tanto fala. Que não é aquele estou rezando em língua, eu tenho dom do Espírito Santo. Isso chama histeria. É verdade, estou falando sério. Isso chama lassidão de espírito. Falha de caráter. Olha como eu sou bom. Eu oro em línguas. Isso chama falha de caráter. É fariseu. Quem ora em línguas, ora com a porta trancada, sem ninguém ver. Bem diferente. Arthur, uma pergunta meio fora. Mas assim, na Bíblia, aonde que está essa história que uma turma de anjo caiu porque... Gênesis, né? Que uma turma é boa, segue, e uma turma caiu. Só mostra a queda do homem, não é isso? Sim, mas sempre que fala de Lúcifer, né? Sempre fala do inferno. O Ezequiel fala o tempo inteiro que o homem caiu, e aí com ele veio as árvores. Porque primeiro, antes da queda do homem, o teve a queda caiu. dos anjos. Não, isso aí não está na Bíblia. Isso que eu estou querendo achar. Não, isso não está na Bíblia. Da onde tiraram? O Max Heindel tirou da Memória da Natureza, no livro Maçonaria e Catolicismo. Então, eu li aí. Assim como o conceito também, porque a Bíblia ela começa no período terrestre. Sabia disso, né?
A Bíblia, ela até o período terrestre. O que tem de período lunar, solar e Saturno, antes, não está na Bíblia. Só que a Bíblia tem Faça-se a Luz, que é a segunda revolução da Terra, que é a revolução solar. Então, na Bíblia, quando se fala Faça-se a Luz, é a recapitulação do período terrestre, mas está representando o período solar. No período terrestre, o período solar. Então é a espiral das espirais. Mas então a Bíblia, a Gênesis é do período terrestre para cá. O Max Heinder ele vai além do Gênesis. Aí você vê a grandiosidade dele. Ele vai além do Gênesis e essa queda dos anjos, ele põe no maçonaria e catolicismo. Acho que, se eu não me engano, tem um capítulo lá que chama Os Anjos, o Anjo Caído, Lúcifer, o Anjo Caído. Acho que é o capítulo 2 ou 3 do maçonaria e catolicismo. Então tá lá. Agora, outras informações você encontra no livro do Anônimo. Carta Os Amantes. Isso, a palestra de hoje é inteirinho baseada nos amantes. Inteirinho dos amantes. Então o primeiro efeito, quando você pega os ensinamentos da Rosa Cruz, e aí você tem aquele vislumbre maravilhoso, né? Nossa, o objetivo da vida não é a felicidade, mas a experiência. Então eu tenho que ficar aqui encarnado o tempo máximo possível. Ah, que maravilha! Então tem um momento que isso é bom, porque vai te tirando de ilusões, mas chega um ponto que você vai compreender que todo experimento que você faz na vida é lucífero. E que existe um outro jeito de experimentar Deus também, que é o jeito do paraíso, que é essa que o Deus se revela, que não é testando. Então, quando eu faço a retrospecção, eu estou adquirindo consciência do paraíso ou a consciência da virtude? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês agora. Quando eu faço a retrospecção à noite, eu estou fazendo a consciência do Deus que se revela ou a consciência da virtude lucífera? Virtude lucífera. Você entendeu? Porque a escola Rosa Cruz é uma escola. O objetivo dela é unir fogo e água. Mas os métodos dela são métodos de fogo. Pelo fogo eu chego na água. Então é importante saber, porque às vezes eu faço o exercício todo dia. A base dela é da queda. A base dela não é da Nova Jerusalém. Ainda. Cristo tem fogo e água unidos. Isso, eu vou chegar lá. E por enquanto eu estou no primeiro capítulo, agora vamos para o segundo. Né? Porque veja, eu não estou fechando os conceitos. Eu estou colocando os elementos que existem para a gente começar a fazer essa dialética e chegar no Salvador que une tudo, que é o Cristo. Então vamos lá. Estamos caminhando, né? Então eu concluí agora que tudo que eu faço aqui, que a filosofia Rosa Cruz pede para eu fazer, ela tem como base o experimento, testagem, a dúvida. Qual que é o segundo ponto que o estudante Rosa Cruz cai, e cai feio? Não é que cai bonitinho, não, cai feio. Ele achar que ele vai se tornar um super-homem, um clarividente, um iniciado. Eu estou trabalhando para ser iniciado. Aí tem essa história, ainda bem que eu não sei a data que eu vou ser iniciado. Graças a Deus a gente não sabe mesmo. Mas a questão não é quando eu vou ser iniciado, a iniciação é graça, a iniciação não é conquistada. Estudante Rosa Cruz, não só estudante Rosa Cruz, estudantes de todas as escolas, pseudo-escolas ocultistas inclusive, buscam o ideal de super-homem. O que é o ideal de super-homem pela nossa filosofia Rosa Cruz? É o domínio próprio. Olha só, não é a nossa meta? Dominar nós mesmos? Sim. O domínio próprio é o fim e objetivo de toda disciplina. Nenhum homem sem governo pode subsistir seguro e salvo se não aprendeu a dominar-se. O homem estará qualificado para governar os outros, olha só, dominar os outros na proporção, unicamente na proporção em que seja capaz de domínio próprio. O propósito da evolução é torná-los, nós,
completamente conscientes e capazes de dominar a matéria de todos os mundos. Olha só que lindo. Eu domino química, eu domino éter, eu domino desejo, eu domino matéria mental. Se eu domino esses mundos todos, eu sou um pedreiro, um maçom desses mundos todos, significa então que eu me tornei um super-homem. Conceito Rosa Cruz do Cosmos, filme Viagem. Pode ver lá, está lá escrito. Quem é o super-homem? Super-homem é aquele que tem a quinta essência. Olha que bonito. É aquele que se alquimizou, a meta, sonhar, aquele que chegou, despertou o grande arcano dentro de si, aquele que se iniciou, né? Fica totalmente autossuficiente, né? Fica total, você matou, é isso aí. Fica autossuficiente. Quer um exemplo? Fundador da escola Rosa Cruz. Esse cara aqui. Esse é o maior super-homem que já pisou na Terra. Maior. Ah, mas tem um fulano lá que também era extraordinário. Não, mas tem um cara que escreveu o livro. Não, gente, Irã Bif, né? Irã Bif. Mas assim, Irã Bif e o resto. Sabe, tipo, Irã Bif e o resto. Irã Bif e o resto. Não adianta. Ah, mas eu gosto muito do mestre Rabito, da Cabala. Não, tá, esses caras são bons. Irã Bif é Irã Bif. É que nem comparar um iniciado com Jesus. Dá? Não dá, né? Jesus é Jesus, é Salomão. Tá expresso. Irã Bif foi o maior super. Ele é tão poderoso, o maior super-homem, que ó, ele sempre é representado com ferramentas, mostrando que ele domina matéria dos mundos. Ele é um construtor, ele é um tecton. Com o seu martelo, ou seja, com o seu poder espiritual, ele triturou os elementos, lançou-os em uma fornalha ardente, que é o próprio poder anímico, e extraiu alquimicamente toda partícula, cada partícula, a quinta essência do conhecimento obtido nessa experiência de trabalho. Quando eu extraio a quinta essência, quando eu sou um homem que possui a quinta essência, eu sou um super-homem, eu tenho a virtude pura. Então, a partir de hoje, quando alguém falar assim para você, o que é uma pessoa que tem virtude? Uma pessoa que tem virtude é aquele que domina e tem consciência de todos os materiais, ou da maior quantidade possível de materiais dos mundos de Deus. Ele é autossuficiente na tabela periódica, ele consegue ligar carbono, consegue fazer chumbo virar ouro, ele consegue fazer o corpo-alma, ele consegue fazer o sopro, sopro aqui, o verbo, para fazer um órgão etérico, colocar esse órgão etérico no seu corpo etérico, que vai moldar o seu órgão físico. Ele é o cara, em outras palavras, é o super-homem. O Irã Bif. Você tem ideia do que é construir um templo de Deus? Vocês acham que construir um templo de Deus é o quê? É um lugar de cimento e pedra? Tijolos? Não, é um lugar vivo. Ele foi chamado para construir um templo vivo. Olha só um cara que tem virtude. Agora, o bizarro é que é uma virtude que vem de Lúcifer. Irã, sendo o foco de toda a linhagem de fogo, e tendo herdado toda a habilidade de Caim. Caim era filho de quem? De Eva com Samael. Samael era um anjo caído, Lúcifer. Estava também investido com o espírito de Samael, intensificado em proporção correspondente. Olha só o que o espírito Lúcifer faz, por isso que está em vermelho. Por isso, foi consumido por um desejo dominante de acrescentar ao templo alguma coisa que ofuscasse em beleza e importância o resto da estrutura. Quem trabalha pelo dom e pela graça, jamais vai ter um desejo ardente e dominante para fazer alguma coisa por si só. O que o Tomás de Kempis falou? A calma. Quem tem simplicidade de coração recebe sem esforço. Isso aqui é o oposto do que o Tomás de Kempis falou. De seu espírito, olha só que bonito, de seu espírito nasceu a concepção do mar fundido
E ele executou esse grande ideal, ainda que o céu e a terra, atemorizados, prendessem a respiração diante da audácia desse propósito. Eu queria depois que vocês pegassem o maçonaria e catolicismo, essa apresentação aqui eu posso mandar para vocês, fizesse uma lida nisso, fizesse uma meditação. Com calma. Isso daí tem que dar tempo. Isso aqui está no capítulo que chama Moldando o Mar Fundido. Tá. Tem na internet. Dá uma lida nesse capítulo inteiro, mas depois não fica só no intelecto, né? Que nem, às vezes a gente encontra uns amigos que falam assim: ah, comprei o Maçonaria e Catolicismo, já li em 5 dias. Pô, eu estou meditando faz 15 anos no negócio, né? Eu não entendi como você já leu em uma semana. Não é isso. Você meditar. Tenta responder o seu coração o que significa você fazer uma obra em que o céu e a terra vai prender a respiração de tamanho audácia. O que é isso? É muito grande. É uma coisa assim, não é ir lá e ganhar o prêmio Nobel, não é isso. Isso é fácil. Né? Por outro lado, a gente tem o Salomão. Falamos do Irã, por outro lado você tem o Salomão. Olha a diferença da sabedoria de Salomão. Você viu que o Irã partiu dele uma audácia de fazer algo que vai ofuscar todo o resto. Eu foco, eu egocêntrico, eu sou o sol, vou fazer um negócio que vai ofuscar até Deus, porque eu me basto. Eu sou o super-homem. Essa que é a grande tentação do estudante Rosa Cruz. Achar que é o sabichão. Essa aqui está bem nas entrelinhas isso. Está bem nas entrelinhas. Olha a consciência de quem nunca caiu pela queda. Quem tem a graça por o dom. Naquela mesma noite apareceu a Salomão e disse, quem apareceu foi Jeová, né? Deus Jeová. Olha só, pede o que queres e eu te dê. E Salomão disse a Deus, tu usaste de grande benignidade com o meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Olha a diferença. O cara, o que ele faz? Ele não está no centro. Ele não é egocêntrico. Quem que está no centro para ele? Deus. Ele é coadjuvante. Você, quando vê o mundo, você vê o mundo você no centro, ou você vê alguém no centro que não é você? Já fez esse exercício mental? Como que será alguém agora que está aqui embaixo pegando um café? Como será que é o mundo a partir do mundo do centro dela? E não, porque é fácil imaginar ela lá pegando um café, mas eu aqui no centro. Tenta fazer esse exercício, você não consegue. Com o tempo, tem um exercício que depois eu vou contar para vocês no final, para fazer, um exercício, inclusive, dos irmãos antigos da Rosa Cruz, que ensina um pouco isso. Mas, o Irã Bife é o foco. Eu vou fazer o mar fundido. Aqui, quem que está no centro? Deus. Então, você me deu, foi bom com meu pai, você me fez rei em seu lugar. Agora, pois, ó Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso e com o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão, porquanto ouve isso no teu coração, e não na sua mente, e não pedistes riqueza, bens ou honras, nem a morte dos teus que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, tudo o contrário do que o ocultista faz. Eu quero viver bastante, quero ter bastante experiência, quero ter bastante poder anímico. Olha só a diferença. Sabedoria e conhecimento te são dados, não é virtude, é graça. E te darei riquezas, bens, honra, quais não teve nenhum rei antes de ti e nem depois de ti haverá. Está em Crônicas.
Então Irã Abif representa o ser que chega na pura virtude, via Lúcifer. Salomão representa o ser que chega na graça pura, o dom do Espírito Santo que é Jeová. Virtude versus graça. Mar fundido, que é a virtude, a gente aprende via Lúcifer, Samael e Irã Abif. Exercício de retrospecção é um exercício o quê? É o mar fundido. Max Heindel fala que o exercício de retrospecção é o próprio mar fundido. É um esforço. Tanto que você se esforçou durante o dia, você vai lá e faz o quê? Recaptura. Jogando na fornalha do mar fundido aquilo para que seja extraído a quinta essência. Virtude. Você chega perto de uma pessoa virtuosa, ela sabe tudo. Com humildade, mas ela sabe tudo. Ela domina os elementos. Ela conhece tudo. Mas ela não é agraciada. As oferendas dela podem não ser acolhidas por Deus. O Caim foi levar as oferendas para Deus. O que Deus fez? Não quero. O grande lavabo, que é o lavabo que purificava o ser humano, não pela virtude, mas pela graça, é representado por Jeová e Salomão. A graça sozinha é isenta de virtude. E a virtude sozinha é isenta de graça. É engraçado também pensar que uma pessoa que tem virtude não é agraciada. Né? Normalmente você acha que, pô, esse cara tem sorte, né? O cara ralou. Não ralou só nessa vida, ralou em várias vidas. Arthur, a arca da aliança está no templo. Isso. Em que a arca contém os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná que caiu do céu. Isso. Nesse Ela tem 2 anjos. 2 querubins. Querubins, não são anjos. Querubins. Porque eu pensei que fosse Os anjos? o Querubins. anjo, que é Jeová. Não, e o Lúcifer. É. Não, são 2 querubins, são hierarquia de câncer. Que andam de lado, por isso que é câncer. São 2 querubins que expulsaram Adão e Eva e depois com a espada flamejante, né? E depois para você entrar lá de novo, você tem os querubins e eles estão segurando uma flor. Eles estão assim. Entre eles é que a voz de Deus aparece, que é a glória de Shekinah. Se temos virtude, é devido a Lúcifer, por Irã Abif. Se temos graça, é devido a Jeová, por Salomão. Podemos dizer o seguinte, resumindo tudo que foi falado até agora. Síntese, quintessência do que foi falado agora. Salomão foi o ser humano mais sábio que viveu. Irã Abif foi o ser humano mais virtuoso que viveu. Desse ponto aqui, algum comentário, alguma questão? E o Arthur, o virtuoso, o que tem o autodomínio, né? Isso pressupõe o atributo da vontade, certo? Vontade própria. Isso. Isso seria exclusivo da linhagem de fogo? Para adquirir virtude, sim. Tá. Porque aqui você tem vontade, mas renunciou à vontade própria. Aqui você renunciou ao direito de falar, de opinar e de se mover. A vontade de Deus no centro é que te move. Não tem virtude. É lindo. Paulo foi um agraciado, não? Paulo foi um virtuoso agraciado. Porque parece que primeiro você passa pela virtude. É que o Paulo, não se você é agraciado. É que o Paulo, ele já veio depois do Cristo. Quem vem depois do Cristo já consegue ser um agraciado e um virtuoso. Mas primeiro é virtuoso, depois é agraciado.
Não necessariamente. Agora eu vou responder. A sua pergunta é boa, guarda ela aí, porque eu vou terminar a palestra falando desse ponto aí. Outra coisa então. Pô, olha, Essas duas- vem só, dá licença. As duas linhagens são puras, mas o ideal é misturar, né? O ideal. Essa aqui faz muita besteira. Ah, O cara testa. É o cientista. Cientista, você conhece o cientista? sim. Inato. Não. Eu tenho uns amigos que são geniais. Geniais. Mas ao mesmo tempo que são geniais para fazer pesquisa, como é que pode ser tão burro do outro lado para ver coisas espirituais? Epifenômeno, mente. Deus escambau. Assiste um filme chamado Transcendência, com Johnny Depp. Transcendence. Assiste. O Johnny Depp é o típico cara brilhante e burro ao mesmo tempo. Assiste. O Johnny Depp, ele se torna um ser virtuoso. Por quê? Porque ele morre e fazem um scan do cérebro dele e a consciência dele vai para um computador. E aí ele vai crescendo e chega um ponto de curar como Cristo curava. Assiste o filme. É bárbaro. Usando nanotecnologia, usando tudo que você imaginar. Assiste. Se alguém já viu aqui os filmes? Tem no Netflix, tá? Quem assina? Baratinho lá. Quer dizer, já tá pago, né? Assiste lá. 15 conto por mês, tem um monte de filme. Não é propaganda não. Vale a pena. Tem lá, Johnny Depp. O Johnny Depp é isso, é um cara extremamente virtuoso a ponto de curar os raios, curar uns negócios absurdos, ele chega nesse ponto, curar o câncer. Só que é ateu. Como é que pode, né? Por quê? Porque não tem graça nenhuma. É sem graça. Apesar de muito virtuoso. E a rainha de Sabá se apaixona aqui. Por quem tem virtude. Esse que é o legal. A humanidade, nós, o que é a rainha de Sabá? Nós na vida. Nós nos apaixonamos por quem? Por Lúcifer ou por Jeová, por Deus? Se fosse por Jeová, nós não estaríamos aqui cheios de doença, testando, pensando em acumular riqueza. Né? Por exemplo, o marxismo, vou falar daqui a pouco, é fruto dessa linhagem aqui. Está cheio de político falando, a minha formação é de Marx. Eu vou ser presidente do Brasil, eu sou, né? O que é o marxismo? O homem econômico. Economia do cifra. Porque ali é coração e mente. Coração e razão. Água e fogo. Então, coração e razão. A gente vai muito mais Aqui, ó. pela razão, assim, entre aspas, né? Não pelo coração. A sabedoria do coração, a gente não usa. Não. A gente quer usar razão para se dar bem. É aquela coisa, né? Se apertar a mesma doença, toma remédio. Então, o pessoal fica assim, porque remédio é sintético, A hora que aperta mesmo, você não vai lá e toma um remédio? O remédio só veio por causa daquilo. Testaram, fizeram ensaio, é sintético. Transformaram pedra em pão. Remédio é uma coisa sintética mineral que é transformada em pão, em reino mineral. Você pode, é em reino vegetal. Remédio sintético é uma simulação do mundo vegetal. Por isso que a tentação primeira foi, isso é bom, transforma a pedra em pão. Que é o que o ser humano faz. Eu vou chegar lá. Nenhum dos dois, que horas são? 5 minutos a gente toma um café. Nenhum dos dois. Eu vou parar agora aqui. Nenhum dos dois, ou seja, nem Salomão, nem Irã, nem a razão, nem o coração, conseguiram alcançar a plenitude. Irã conseguiu fazer o mar fundido? O que aconteceu com ele? Ele não deu certo. Ele pulou até o centro da terra e morreu. Por quê? Porque faltava a graça, o dom para Irã. E para Salomão faltava a virtude. E o único ser que te permite unir essas duas coisas é o Cristo cósmico, que inclusive está na Terra nesse momento e vai ficar até março. Café, e a gente volta nesse ponto.
Cristo Jesus, ele une essas duas essências. A essência da ascensão do homem para Deus e de Deus descendo e se fazendo carne. Já começa no batismo essa união. E aí a coisa vai... O cristianismo inteiro vai buscar isso. A base do cristianismo inteiro é essa união. Esse é o drama que a gente vive hoje. E esse é o motivo pelo qual Cristo teve que vir há 2000 anos atrás. Se nós tivéssemos conseguido unir a virtude e a graça na construção do templo, Cristo não teria vindo há 2000 anos atrás. Cristo só viria agora na era de Aquário. Nós ainda não estaríamos vivendo o cristianismo, não precisaríamos. Só que na verdade não tem mérito nenhum dizer que ele veio. Ele veio porque a coisa estava muito feia, então ele veio para dar uma ajeitada no campo. Agora é o seguinte, chegou o ponto principal da reunião de hoje. É agora. Até agora era só a introdução, era só a suquinha no mamão com açúcar, aquela coisa toda. Agora vai começar a coisa que realmente importa. Nós estamos vivendo esse drama, e para a gente resolver esse drama internamente, é claro que leitura de livros, é claro que reuniões como essas são fundamentais, mas o principal é você encontrar dentro de você mesmo essa resolução aqui. Para você solucionar esse problema, nós temos que recorrer ao que a gente conhece como ontogenia, ou ontogênese. Onto significa ser, ou ente. E gênese, criação, ou origem. Origem do ser. Só que a ontogênese não fica só na criação do homem. Ele vai além. Ele busca as origens, ele busca as etapas de maturação, as etapas de desenvolvimento do ser, até que ele chegue no seu momento pleno. São Paulo diz que o homem será superior ou um pouco mais do que os anjos. Tem até uma música, né, na igreja católica que canta assim, é bonito de cantar. Então, o ser humano ainda não atingiu a forma plena. Eu conheço dois caras que chegaram. Conheço não, eu ouvi falar. Foi Salomão e Irabi. Esses dois hoje já atingiram a forma humana plena. Tem alguns irmãos maiores também que já atingiram depois. Mas nós ainda temos que percorrer esse caminho e vencer a tentação, que é o tema da reunião de hoje. É uma etapa desse caminho, da ontogenia. Então, a ontogenia busca as origens do desenvolvimento até que a pessoa ou o ser atinge sua forma plena, passando pelos diferentes estágios de desenvolvimento. Ah, mas eu nunca ouvi falar em ontogenia na Fraternidade Rosa Cruz. Será que isso é intelectualismo do palestrante? Não, ontogenia é isso daqui, ó. Origem, plenitude do ser. E todas as etapas. Então, tá vendo? Eu sugiro que vocês também possam pegar esse diagrama aí. Também é um dos diagramas mais importantes no conceito. E assim, meditem. Né? Meditem. O que aconteceu no período Saturno? O que aconteceu no período solar? Que corpos eu recebi aqui? Que aspecto divino eu recebi aqui? Quais hierarquias criadoras, quais Elohims trabalharam comigo aqui? Quais Elohims trabalharam comigo aqui? E por aí vai, até chegar aqui. Chegou aqui, que é o momento presente, aqui, nós estamos aqui, ó. Isso aqui é futuro. Medite como pode ser isso. Como será isso daqui. Será que o ser humano vai se perder aqui no materialismo e vai acabar com tudo, ou ele vai continuar a fazer vai conseguir fazer a voltinha para cima? Faça uma meditação. É difícil, né? Posso dizer que a gente pode se salvar. A gente
pode trabalhar para se salvar. Mas amando, a gente se salva e salva o outro. Mas vamos com calma, deixa eu voltar para a ontogenia. Estudar a ontogenia vai te revelar dois aspectos importantíssimos. O primeiro deles eu vou falar agora. Assim como a arqueologia, a paleontologia e a geologia veem as camadas que estudam como arquivos do passado. Então, o que é então a arqueologia, não só nas obras humanas, mas também nas obras da natureza, conforme você vai cavando, você vai chegando nas camadas do passado. Assim como essas ciências estudam isso, o ser humano também possui camadas profundas dentro de si mesmo. E essas camadas podem ser despertadas. O problema é que quando elas estão prestes a serem despertadas, a gente se borra todo. Quer um exemplo de filme? Não tem uma hora no Matrix 2 que o Neo está numa porta de luz? Aí o oráculo né, fala para ele assim, né, ó, só você vai conseguir passar aquela porta. Ele tem a força e passa. Mas justamente é isso. Se ele passar por essa porta, ele vai despertar coisas do passado. O que ele encontrou lá dentro depois da porta? O arquiteto, o cara que fez tudo. Ele encontrou a fonte. Está dentro dele mesmo aquilo. Olha só, imagine você entrar dentro de você mesmo e achar a origem de tudo. Está em você. Na filosofia Rosa Cruz, tudo isso está na memória supraconsciente. Só que na verdade, não é a memória supraconsciente que nós temos o inconsciente coletivo. Quando o inconsciente coletivo virar consciência, aí eu vou ter a supraconsciente. Onde é que está armazenada essa memória aqui? Basicamente, os átomos sementes. Entrar em contato com as camadas profundas do seu ser significa acessar a informação que está dentro do seu átomo semente. Só que esse caminho é feito de um jeito emocional, sozinho, cognitivo e espiritual. Isso significa descer até as raízes ou profundezas do ser, dentro de nós mesmos. Aprofundamento interno. Qual o único psicólogo que criou uma teoria capaz disso aqui? Que na verdade não era psicólogo, era médico, mas criou uma teoria psicológica. Jung, né? Carl Gustav Jung, que, para desespero do Freud, ele foi além, né? Jung, a psicoterapia junguiana, teoricamente, deveria promover isso aqui no ser, mas não promove. Não promove por dois motivos: porque a pessoa, ninguém está preparado para isso, e dois, o terapeuta não tem essa profundidade aqui. Eu não vi nenhum ainda, me desculpem, os meus colegas aí. Eu posso falar porque eu sou da área, então eu não vi ninguém. Esse tipo de estudo possui dois aspectos, então, como eu disse, né? Ao se despertar uma raiz profunda da psique humana, ou da pneuma humana, você sabe qual que é a diferença da psique humana ou da pneuma humana? Pneuma é sopro, ar, pneuma. Isso é pneumonia, né? Pneuma, sopro, espírito. E psique já tem a ver com os corpos. Então eu posso despertar camadas do meu espírito, eu posso despertar camadas dos meus corpos, que é reflexo do meu espírito. Veja, o corpo-alma é o soma psicum. Não é o soma pneuma, como alguns acham que é. Então você constrói o corpo-alma com os corpos e não com o espírito. Só uma nomenclatura técnica. Mas quando eu desperto uma raiz profunda do meu ser, eu atinjo uma vivência psíquica, eu atinjo uma vivência espiritual e vital. Essa vivência pode ser vislumbrada por meio de símbolos. Por isso que quando você pega um símbolo, uma mandala, quando você pega uma imagem mitológica,
Às vezes aquele símbolo bate em você de um jeito, ou você assiste um filme que às vezes o diretor, o escritor do filme colocou uma cena ali artística, ou você escuta uma música e aquela vibração ela bate em você de um jeito que desperta uma camada dessa. Normalmente as pessoas em prantos, a pessoa, depois daquela experiência ela muda, começa a ver a vida diferente. Vocês nunca viram pessoas, já tiveram experiências assim? Pela arte é um jeito que você faz isso. Aliás, os verdadeiros artistas, eles conseguem colocar os elementos na arte que vão despertar as camadas profundas no ser. Um músico verdadeiro, ele compõe notas musicais e quando a pessoa ouvir, ela vai ter a chance de despertar essas camadas. Agora, como que está a arte hoje? Eu vou fazer a arte para vender e ficar famoso. Eu sou bom, estou tudo bem, eu sou bonito, eu sou um artista plástico. Essa é a artista da deturpação da arte. A arte era feita para fazer o ser humano lembrar quem ele é. E não porque é bonitinho. Arthur, sabe o que eu me lembrei do que Paulo tem aquela oração, né? Se fala que a gente vai acabar não conhecendo mais obscuramente pelo espelho, mas conhecerás face a face. Não é? Será que exatamente isso? Vai se conhecer face a face? Exatamente isso. Deixaremos de ver obscuramente e passaremos a ver face a face, ou seja, aquilo que está obscuro vai se tornar claro. Mas veja, esse movimento é um movimento de clareza interna, que a gente conhece como êxtase. É um tipo de iniciação, mas é uma iniciação que você vai até a raiz da origem, a origem é a raiz do ser. É a experiência iniciática do êxtase. Aprofundamento até a camada primordial. Onde começou a tentação? Em que camada? Camada edênica, ou camada do Éden. Sabia que a camada do Éden está dentro de você? Você tem que acessar ela. Agora, não adianta eu falar para você, será? Você falou será? Dúvida. Dúvida, experimento. O experimento caiu na questão do Lúcifer. Isso é sentido. Sempre que você tem dúvida, o que eu faço? Vou para lá ou vou para cá? Você tem que tentar. Tentação e tentativa. A origem é clara, né? Eu tento para ter poder anímico. E eu sou tentado também, para ver se eu estou capacitado. Agora, esse é um aspecto de êxtase. Agora tem uma outra experiência que a ontogenia vai te levar, ontogênese vai te levar, que é a experiência que tira o indivíduo para fora de si mesmo, arrebatando-o. Então veja, primeiro eu entro em mim até a raiz, aqui eu saio de mim, arrebatamento, se eu falar no Apocalipse, atingir o Nirvana, se você quiser falar, só que é diferente o arrebatamento do Nirvana, depois se tiver tempo eu explico qual que é a diferença. É êxtase, a iniciação fora do livro, excelente exemplo. O êxtase de Santa Teresa d'Ávila é a típica iniciação fora do corpo. É a iniciação alta. A êxtase, que é a primeira, é a iniciação profunda. O Evangelho de São João é profundo e alto. Quando você lê o Evangelho de São João, você desperta camadas internas e tem a possibilidade de ser arrebatado. Por isso a gente aqui na Rosa Cruz estuda. Ah, mas não vou ter Evangelho? Não, é sempre o Evangelho de São João. Ah, é o Evangelho de São João. É dogma, tá bom? É dogma. É dogma. Nós somos tudo dogmáticos aqui. Tudo bravo. Aqui está uma experiência de êxtase. Olha que lindo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos